dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado com entrevistas jurídicas muito importantes, porque você irá conhecer os seus direitos. Não esqueça que você pode participar através do Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar Deolane Patrícia. Pode ainda participar de grupos de debate através do WhatsApp 91 11 37 40. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Estamos falando da deputada federal Maria Helena Veronese. Ela que tem atuado muito lá na Câmara dos Deputados, e nós vamos ter uma conversa muito legal sobre questões relacionadas ao feminicídio, o MP 660, dentre outros assuntos e projetos da sua autoria. Nós iremos ter essa entrevista em duas partes, continuação na próxima quinta. Desde já, você está convidado a assistir. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Bom dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito aqui na TV Cidade, canal 28. Todas as terças e quintas temos um encontro marcado, entrevistas jurídicas importantes que vai fazer com que você fique mais informado. Lembrando que você pode participar através do Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar Deolane Patrícia. Pode ainda participar de grupos no WhatsApp de debate 91 11 37 40. E nós temos hoje uma entrevistada muito especial. Nós estamos falando da deputada federal Maria Helena Veronese. Você não pode deixar de acompanhar esta entrevista, que terá continuação no próximo programa. E assim você ficará ligado em questões importantes como feminicídio, MP 660 e outros projetos também, que ela irá conversar conosco neste programa e na próxima quinta-feira. Lembrando que este programa também estará disponível no YouTube, na página do Deolane Patrícia RR. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com uma convidada muito importante hoje. Nós estamos conversando com a deputada federal Maria Helena Veronese. Iremos falar sobre questões importantes relacionadas a algumas legislações que vão beneficiar toda a população e também os projetos que ela sempre vem fazendo em prol da sociedade de Boa Vista. Bom dia, doutora Maria Helena. Bom dia, Deolane. Tudo bem? Eu gostaria de começar perguntando primeiramente sobre a sua trajetória profissional e política. Fala um pouco disso pra gente. Bem, eu cheguei em Roraima no ano de 1973. Fui chefe de gabinete da Prefeitura de Boa Vista, depois fui procuradora-geral do município. Ocupei alguns cargos também no governo, como coordenadora de cooperação externa, secretária municipal, depois que fui de desenvolvimento social, já na gestão da Tereza, no segundo mandato dela, que iniciou no ano de 2001. A partir daí, quando iniciei na política, me candidatei no ano de 2002, também com o apoio da Tereza, e fui eleita, já estou no terceiro mandato. Fui eleita em 2002 a 2006, depois novamente reeleita em 2006, e agora estou no terceiro mandato. Nesse período que eu fiquei fora, de 2010 até 2015, eu ocupei a presidência da EMUR, que é a Empresa Municipal de Urbanismo, e também a coordenação do PROCON Municipal. Aliás, o PROCON Municipal eu tive o orgulho de ter sido indicada também pela prefeita para instalar o PROCON do município de Boa Vista. E o PROCON hoje faz um atendimento muito especial. Nós sabemos o quanto
o consumidor precisa ser protegido e assistido. Verdade. E eu tive o privilégio de poder fazer esse trabalho na Prefeitura de Boa Vista. Quais os principais projetos que a senhora já fez? As principais leis que a senhora já elaborou, participou, que veio beneficiar diretamente a população de Roraima? Bem, você está se referindo a projeto de lei, né? Isso. Como se refere a projeto de lei, tem um projeto que eu apresentei que poucas pessoas conhecem em Roraima, que é a alteração do tamanho das cédulas para ajudar os deficientes físicos. Esse projeto eu apresentei no ano de 2003. 2003 foi que eu apresentei. E naquela época estava passando uma novela em que um dos atores era o Marcos Frota, que fazia o papel de Jatobá, que era um cego, né, que era conduzido sempre pelo seu cão-guia. E aí o Jatobá, o Marcos Frota, foi à Câmara dos Deputados justamente para pedir o apoio dos parlamentares para projetos voltados, né, para a proteção do deficiente visual. E aí eu pedi ajuda dele, nós fizemos uma campanha e, enfim, esse projeto foi realmente aprovado já em 2010, após a eleição daquele ano, quando eu já não estava reeleita, mas foi aprovado. Então, que bom. Eu fico muito feliz e, inclusive, o governo implementou, ele não só diferenciou o tamanho das cédulas, né, e que foram colocadas no mercado na medida em que a gente ia desativando algumas cédulas de real, mas, além disso, o governo também diferenciou o papel. Quer dizer, ele melhorou a qualidade do papel para evitar a falsificação. Então, o governo aproveitou, né, essa ideia de diferenciar o tamanho das cédulas para melhorar também a questão do deficiente físico. E esse foi um projeto meu. Outro projeto que eu trabalhei muito foi para a instalação da área de livre comércio aqui no município de Boa Vista. Eu fui relatora desse projeto, que aliás é um projeto do deputado Edio Lopes. E a gente teve também a felicidade de poder aprová-lo enquanto eu ainda era deputada. Que ótimo. Agora, teve algumas ações que foram importantes, como também o reconhecimento dos servidores dos extintos territórios aos quadros da União, que a gente está conseguindo. 660. Naquela época, eu apresentei, na realidade, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que tinha o número de 488, e que, naquele momento, reconhecia o vínculo dos servidores do extinto Banco de Roraima, que eram servidores pagos pelo Ministério do Interior, e quando foi extinto o banco, havia, na lei de extinção, de liquidação do banco, a previsão da possibilidade desses servidores serem enquadrados em qualquer órgão da União. E os servidores exerceram o seu direito de opção, mas infelizmente a União não fez o seu papel e eles ficaram fora, todos foram demitidos. Então, para reconhecer esse direito e trazer uma solução para essa injustiça, eu apresentei a PEC, que depois foi transformada pela deputada Dalva Figueiredo, lá do Amapá, na PEC 111, que foi relatada pelo deputado Luciano Castro, e foi aprovada e transformada na emenda constitucional 79, que hoje nós estamos trabalhando para regulamentar. Toda a bancada unida trabalhando para a regulamentação dessa emenda constitucional através da medida provisória 660. E como está hoje a tramitação? Está aguardando a sanção do presidente? Houve algumas alterações recentemente com relação a essa medida provisória? Como é que está essa situação hoje? Nesta semana ela deve ser sancionada pela presidente e nós estamos aguardando, né, esse resultado, esperando que seja positivo e que ela sancione da forma como foi levado o projeto, né, para sanção. Caso ela não sancione da forma como foi apresentado, o que acontece? O veto que ela vier a... Porque ela não vai vetar toda a medida provisória, porque ela vai regulamentar uma emenda constitucional. Ela poderá vetar alguns pontos. Então, esses pontos nós ainda teremos a chance de derrubar o veto. E uma vez derrubado o veto, ele passa a vigorar como tal qual foi apresentado, levado para sanção. E aí, nesse caso, aquelas pessoas que fizeram
que trabalharam como carro comissionado vão ter direito, porque houve essa alteração, né? Se ela sancionar, o pessoal que teve carro comissionado, que trabalhou na época do território, também vai ter direito a passar para os quadros da União? Nessa regulamentação, nós estamos prevendo a equiparação salarial, a equiparação, na realidade, de subsídio dos auditores fiscais aos auditores da União, a equiparação da remuneração dos policiais militares aos policiais do Distrito Federal, porque foram polícias, foram corporações que foram criadas juntos e tinham os mesmos direitos, então nós estamos procurando dar esse mesmo direito aos policiais militares dos distintos territórios. Essa regulamentação também prevê o aproveitamento dos servidores da administração indireta, que no caso o Banco de Roraima, e também os comissionados e aqueles que tinham vínculo com o cooperativo. Quer dizer, nós estamos pretendendo proteger a todos, todos aqueles que trabalharam na construção e na instalação do Estado. Agora, a gente teme que algum desses pontos possa vir a ser vetado. Nós estamos trabalhando para que não haja veto, né? Já trabalhamos junto ao Ministério do Planejamento, da Fazenda, Casa Civil e também junto à Presidência da República. A gente confia que não vai haver veto, mas havendo, como eu te falei, nós poderemos depois rever o veto, derrubar o veto. A senhora falou do pessoal que trabalhou no antigo Banco de Roraima. Como fica o pessoal que trabalhou no Bané? Vai ter o mesmo benefício? Vai ter o mesmo benefício porque eles trabalharam no período de instalação do Estado. E como essa emenda constitucional prevê o reconhecimento do vínculo dos servidores que trabalharam de 88 a 93, eles estarão protegidos. Nossa, muito bom. Lembrar que muitas pessoas tinham essa dúvida e pediu que eu perguntasse com relação a isso, Sim. Porque não tinha ficado muito claro com relação a essas pessoas que trabalhavam no Banco do Estado e em algumas outras empresas de economia mista. Muito bom saber disso, e nós iremos ter também outras informações muito importantes ainda também com relação à lei do feminicídio. A deputada Maria Helena irá conversar conosco no próximo bloco também e no próximo programa em continuação a este. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito. Estamos conversando hoje com a deputada federal Maria Helena Veronese. E nós estamos conversando sobre temas importantes, projetos que ela participou e que são de interesse da sociedade, de toda a sociedade. Nós estamos também falando sobre questões importantes relacionadas à MP 660. Deputada, eu gostaria de saber com relação às pessoas que tiveram a quebra do vínculo nesse período. Como fica essa situação depois da alteração que houve recentemente nessa medida provisória? O que eu sugiro é que todos entreguem os documentos que têm na superintendência do Ministério da Fazenda aqui. Porque quem vai examinar essa documentação é uma comissão indicada pelo Ministério do Planejamento. E nós não podemos hoje fazer essa avaliação sem examinar todos os documentos. A lei tem lá previstos todos os parâmetros, as situações, as condições, né? Essa regulamentação está prevendo todas as condições exigidas para que a pessoa possa ter o vínculo reconhecido. Como a gente não tem os documentos da pessoa para poder avaliar e estudar cada caso, quem vai fazer esse trabalho é uma comissão designada pelo Ministério do Planejamento, em todos os 3 estados, né? Roraima, Rondônia e Amapá. E a gente sugere que as pessoas que trabalharam no extinto território, mesmo que tenha havido um rompimento do vínculo, ou já no estado instalado até o ano de 93, que essas pessoas entreguem os seus documentos, que serão analisados caso a caso, né?
E quem sabe, muitas situações que se pensa que não terá o vínculo reconhecido, poderá ter. Com certeza. Né? O GED sugere que todos entreguem, todos aqueles que trabalharam no extinto território e tiveram o vínculo interrompido, entreguem. Nós temos uma pergunta aqui do pessoal do interior que está acompanhando o nosso programa, está perguntando o seguinte: trabalhei na Câmara Municipal nos anos de 89 a 90. Sou concursada do município. Tenho direito ao enquadramento? Sim. Na Câmara Municipal, eu suponho que não fosse concursada no município. Após o concurso do município, não, porque se você fez um concurso no município, o seu vínculo é com o município. Mas aqueles que eram contratados e pagos, ainda com recurso do extinto território, então o recurso era federal, essas pessoas poderão ter o vínculo reconhecido. Então o que eu sugiro é que ela apresente, né, os seus documentos, que essa situação também será analisada pela comissão. O que eu esclareço é que, havendo um concurso com qualquer município, aí o vínculo já é municipal. Após esse concurso, o vínculo é municipal. Temos uma pergunta de algumas pessoas de Rorainópolis. Eles perguntam o seguinte: as pessoas que começaram a trabalhar como zelador no ano de 91 e foi despedido no ano de 2003, sempre trabalhando nessa função, mas sem diploma e certificado escolar, ela se enquadra na MP? Poderá se enquadrar como auxiliar de serviços gerais, né, que era uma categoria que existia, né, nessa época. Então, eu sugiro que entregue a documentação, porque caberá análise de cada situação a essa comissão. E a gente não tem certeza da avaliação que eles vão fazer, porque eles vão pegar a lei, analisar caso a caso, e tendo algum servidor que se sinta injustiçado, ele tem direito a recurso. E ingressar na justiça também, se for ingressar o caso. na justiça, recorrer administrativamente. Então, não vale a pena Com certeza. tentar, vale a pena lutar. Com certeza. Para ter garantido desse direito. Porque todos aqueles que foram pagos com recursos federais poderão ter esse vínculo reconhecido. Com certeza. Muito bom que as pessoas tenham esse esclarecimento. E nós queremos falar um pouquinho, porque a senhora falou no bloco anterior sobre questões relacionadas aos projetos de lei. Fala um pouco com relação às obras que a senhora trouxe para o nosso estado. Eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de poder ajudar todos os municípios de Roraima. Tem obras minhas em Uiramutã, Pacaraima, Caruebe, Baliza. Aliás, nesse ano passado, durante a campanha eleitoral, eu fui a Baliza e as pessoas diziam: tudo que tem em Baliza foi obra sua com a prefeita Maria Lúcia. E é verdade. Eu levei para Baliza, por exemplo, eu levei obras de pavimentação, iluminação, calçada, meio-fio, escola, praças. Tem 3 praças e um parque que infelizmente não estão bem cuidados, mas que foram obras importantes para a comunidade, vicinais, quadras esportivas no interior, enfim, programa Segundo Tempo. Eu ajudei muito o interior de Roraima, ajudei todos os municípios. Agora, em Boa Vista, como Boa Vista concentra quase, né, mais de 60% da população do estado, eu concentrei também meu olhar para Boa Vista. E aqui eu pude trazer obras importantes de restauração do patrimônio histórico, como a Catedral e a Matriz, Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, obras de preservação também do meio ambiente, como o Bosque dos Papagaios. Muito legal. Obras culturais, né, voltadas para a cultura, como o Teatro Municipal, obras de recuperação de ruas ou de pavimentação, porque 10 bairros foram pavimentados com recursos que eu trouxe. E o último bairro que eu trouxe o recurso, ele acabou recentemente de ser pavimentado, que foi o bairro Centenário. E agora eu já estou colocando mais 5 milhões, que eu espero poder empenhar brevemente, porque agora foi sancionado, né, o orçamento da União. E espero poder dar continuidade, através da Prefeitura de Boa Vista, na pavimentação lá do bairro Centenário. Que é muito importante. E também tem 2 pontos que a população aplaude, mas não sabe que fui eu que ajudei. Por exemplo, o bairro São Vicente, o bairro Calungá, que eram bairros esquecidos, eles foram revitalizados com o recurso que eu trouxe.
E lá, o bairro Aeroporto, na entrada da cidade, lá perto do shopping, todas aquelas avenidas também Muito foi um bonito recurso ficou. que eu trouxe. Ficou muito Para que a bonito. cidade ficasse bonita justamente na sua porta de entrada. Com certeza. Então, eu ajudei muito Boa Vista. Ajudei na área de saúde. Agora a prefeitura vai inaugurar, acho que no mês de junho ou julho, vai inaugurar o Centro de Referência do Tratamento do Câncer da Mulher. Também foi um recurso que eu trouxe. Enfim, eu pude ajudar a nossa cidade a ficar mais bonita. Muitas praças foram construídas, Verdade. até na periferia, com esse recurso, porque a gente sabe que a juventude também precisa ter um olhar especial, né, pelo poder público. E um dos pontos de partida é a escola e as praças públicas. Agora, para esse ano, Dolane, eu também estou trazendo para a prefeitura recursos para atenção básica de saúde, porque a prefeitura tem muitas unidades de saúde na periferia que ainda precisam, né, de recursos para melhorar a qualidade do serviço. Eu estou dando esse apoio, trazendo mais 5 milhões para ajudar, para que esse serviço de atenção básica tenha uma melhor qualidade. Para finalizar, eu tenho uma pergunta para fazer, a senhora falando das obras que a senhora trouxe para o nosso estado. Como a senhora vê essa questão das pessoas colocarem, muitas vezes, o político como sinônimo de corrupção? Nós vemos que a senhora trabalhou muito, trouxe muitas obras, e como a senhora vê essa questão de muitas vezes haver aquele preconceito com o político, porque acha que porque político é corrupto? Como a senhora vê essa situação hoje? Bem, eu acho que quem nos representa está lá, nesse cargo, né, nesse mandato, com a escolha do povo. Então, nós, enquanto população, precisamos avaliar muito. O voto não é uma brincadeira. Nós precisamos votar com consciência, olhando o passado de cada candidato, a história de cada candidato, o que ele fez, o que ele representa também para a população, para que a gente não erre. E eu entendo que a corrupção, ela está contaminando a política, mas tem muitas exceções. Mesmo na Câmara Federal, nós temos excelentes deputados, pessoas que honram o seu mandato, e eu vejo que cabe a cada um de nós melhorar a qualidade dos políticos. Então é responsabilidade nossa. E se nós temos alguns políticos que infelizmente nos representam mal e que nos envergonham, cabe a nós, a cada um de nós, enquanto povo, fazer melhores escolhas. Fazer essa avaliação e votar com seriedade. Porque muitas pessoas não sabem em quem votou para deputado federal, em quem votou para deputado estadual, em quem votou para vereador. Às vezes lembram em quem votou para prefeito, ou para governador, ou para presidente. Mas não lembram em quem votou para o parlamento, para senador, para deputado. Não lembram, porque não votam com consciência. Com consciência, pensando na importância daquele mandato. E no futuro. E no futuro seu e dos seus filhos. Então, você pode mudar o quadro político. É muito triste o que acontece hoje, mas a gente pode mudar. Cabe a cada um de nós fazer nossas escolhas com mais seriedade. Verdade. Nós estamos finalizando por aqui a entrevista de hoje, mas nós iremos dar continuidade no próximo programa com temas relacionados à terceirização, feminicídio e outras situações também importantes que você precisa ter conhecimento. No próximo programa, nós estaremos dando continuidade a esta entrevista e desde já agradeço a sua participação aqui, é muito importante a sociedade saber o que a senhora tem feito e também como está indo a questão dos projetos de lei, das leis que foram aprovadas e principalmente da questão relacionada à MP 660, que é uma realidade presente, uma situação que estamos vivenciando nesse momento em nosso estado. Muito obrigada, até o próximo programa. Não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta.
dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, logo cedinho, mantendo você informado. E nós iremos dar continuidade hoje à entrevista que nós começamos na terça-feira com a deputada federal Maria Helena Veronese, com assuntos importantíssimos que você precisa ter conhecimento, como feminicídio, terceirização e questões relacionadas à nossa presidência, com relação ao nosso país, ao nosso estado, melhorias que estão sendo feitas através do trabalho da deputada. Lembrando que esse programa estará disponível no YouTube, na página do Lani Patrícia RR, e você poderá também participar através do YouTube, através do Facebook, Instagram e Twitter. Basta digitar Dolane Patrícia e você poderá também enviar a sua pergunta. Lembrando ainda que temos um grupo de debates no WhatsApp, no telefone 91 11 37 40. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta com informações importantíssimas vindas da deputada federal Maria Helena Veronese diretamente para você. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com informações muito importantes para você. Nós iremos continuar conversando com a deputada federal Maria Helena Veronese sobre questões relacionadas a questões jurídicas, a questões políticas. Bom dia, Bom dia, Dolane. Nós queremos começar, na verdade, dando continuidade à entrevista. Gostaríamos que a senhora falasse sobre a questão do feminicídio. Como foi essa questão da aprovação da lei do feminicídio? Bem, o projeto de lei que se transformou em lei do feminicídio, ele surgiu de CPMIs, que são comissões parlamentares de inquérito, que rodaram o Brasil todo, levantando os casos de violência contra a mulher. E chegou-se à conclusão de que a maior parte dos crimes praticados contra a mulher são praticados pela sua condição de ser mulher, pela sua condição de ser mais frágil e estar em desigualdade de forças, de reação ou psicológica, né, ou física. E, em razão disso, concluiu-se que não é possível você dar o mesmo tratamento para um crime praticado contra qualquer pessoa que tenha a oportunidade de se defender ou que seja por outros motivos e não somente por um motivo fútil, pela paixão ou pelo ódio, como é o caso dos crimes praticados contra a mulher pela sua condição de mulher. E nessa situação foi apresentado esse projeto de lei que nós tivemos a oportunidade de, já neste mandato, trabalhar pela aprovação. E nós conseguimos a aprovação agora no mês de maio, lá na Câmara dos Deputados, e eu trabalhei muito para que isso acontecesse, porque nós sabemos o quanto o agressor pratica esse crime, porque sabe que vai ficar preso 1, 2 anos, depois vai entrar em liberdade condicional. Já nessa condição de crime praticado contra a mulher, como é o caso do feminicídio, que nós intitulamos assim feminicídio, além da pena ficar maior, o crime é considerado hediondo. Quer dizer, para ele poder responder em liberdade, ele tem que ter cumprido pelo menos 1/3 da pena. E, isso é uma condição que nós sabemos que não vai acabar com a prática desses crimes, mas pelo menos vai fazer com que os agressores que não tenham perdido totalmente a razão, saibam que eles terão sim que cumprir uma pena maior, porque vai acontecer o agravamento da pena,
é considerado um crime hediondo, passa a ser considerado crime hediondo, e nessa situação ele sabe que no mínimo ele vai ficar 12 anos detido. Vai pensar melhor Vai antes pensar de praticar melhor um crime contra a mulher. antes de praticar esses crimes. Porque você pode ter certeza, o crime praticado contra a mulher, ele é um crime que é planejado. Ele é planejado, porque a mulher ela passa a sofrer agressões, e não se afasta do seu companheiro, sempre tendo a esperança de que ele venha mudar de comportamento. E porque sempre ou é movido pelo amor, ou muitas vezes pela dependência financeira. Então, a mulher não se afasta do agressor por esse motivo. E normalmente o que acontece é que ele cada vez se torna mais agressivo, né? E ela acaba sendo vítima de um crime. E muitas vezes essa agressão começa de forma psicológica, às vezes com ofensas verbais, até chegar à violência física e finalmente a questão da morte. Qual a importância da aprovação dessa lei hoje para as mulheres em todo o país? Bem, a importância é uma segurança maior para as mulheres e é um chamamento de alerta para que a mulher também se proteja mais. A mulher tem que saber dos seus direitos, ela também tem que ter a coragem de denunciar, e isso é uma campanha que a gente faz há muito tempo, acho que desde o meu primeiro mandato, que a gente já trabalha nisso, na criação de mais delegacias de proteção da mulher, né, de juizados especiais para julgar com mais rapidez esses crimes praticados contra a mulher. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo na proteção da mulher. E o que a gente pede e chama a alerta é que a mulher também passe a se proteger. E hoje a mulher não pode mais se arrepender. Quem denunciou não pode mais retirar a queixa. Porque normalmente o que acontecia é que a mulher denunciava e o agressor acabava sendo perdoado porque a mulher retirava a queixa. Então, isso, como agora não é mais permitido, é possível que esses agressores tenham um pouco mais de cuidado e um pouco mais de respeito com as mulheres. E há a certeza de que não vai ficar impune caso venha cometer esse tipo de violência contra a mulher novamente. Tem um outro assunto também muito atual, que é a questão da terceirização. Muitos contra, muitos a favor. Fala um pouco sobre isso para nós nessa manhã. Bem, na realidade eu votei contra a terceirização porque eu entendo que é um retrocesso em conquistas dos trabalhadores no Brasil. A terceirização pode estar sendo um modelo na Europa, onde há muito desemprego, nos Estados Unidos. Agora, nós aqui no Brasil, na década de 40, conquistamos direitos trabalhistas. Então, nós estaríamos retrocedendo quase 60 anos, caso os trabalhadores viessem a perder os seus direitos. Mas o que significa a terceirização? Significa a possibilidade de uma empresa contratar para suas atividades finalísticas especialistas, profissionais individuais, profissionais advindos de associações, de cooperativas, enfim, até também de empresas terceirizadas. O que acontece com isso? Por exemplo, se eu estou na área de saúde, eu posso contratar uma associação, uma cooperativa para prestar o serviço, um banco, por exemplo, uma atividade financeira. Eu posso contratar até o gerente, ser um terceirizado. Não precisa mais do concurso público. Isso faz com que aquele profissional que vai prestar o serviço, ele não tem garantias trabalhistas mais. Ele deixa de ter garantia trabalhista. Isso barateia o serviço, sim, mas ele faz com que uma população toda perca os seus direitos de proteção quando chegar à velhice. Quer dizer, quando você não tem mais condições de trabalhar, quando você vai depender de tudo aquilo que você fez durante a sua vida útil, de todo esforço que você fez pelo seu país, durante o período que você podia trabalhar, você não terá mais a segurança de, na terceira idade, na velhice, ter o direito a uma aposentadoria, ter essas garantias, a menos que você, particularmente, faça essas contribuições para a Previdência. Então, todo esse terceirizado terá que ter cuidado
de fazer as suas contribuições, não falhar nessas contribuições, para poder ter essa proteção, né, quando não tiver mais a condição de trabalhar. E isso é um retrocesso na garantia do direito do trabalhador. Também acho. E o que é pior, o que nós somos favoráveis e que já existe hoje é a possibilidade de você terceirizar serviço de segurança, serviço de monitoramento por câmeras, né, até os serviços de limpeza, você poder, né, higienização, você terceirizar. Agora, a atividade finalística de uma empresa, a empresa deixa de ter a sua vida, o seu coração, porque todas as pessoas seriam terceirizadas e até uma associação de bairro poderia vender o seu serviço. E associado é um sócio, ele não é um trabalhador. Cooperativado também não é um trabalhador. A cooperativa não tem dever nenhum de depositar contribuições previdenciárias e trabalhistas para esse cooperativado. Quer dizer, não existe vínculo empregatício, não existe vínculo de trabalho. E é rara a terceirizada que recolhe todos os direitos trabalhistas dos seus trabalhadores. Eu estou falando em atividades finalísticas, porque em atividades meio, né, atividades básicas, a gente sabe que pode existir uma terceirizada que preste serviço de segurança, serviço de limpeza. Aí a gente sabe que essas não estão trabalhando com associados ou com cooperativados. O caso do associado ou cooperativado é justamente na atividade fim, quando é a atividade exatamente da finalidade daquela empresa, para aquela empresa existir, como o caso do banco, dos hospitais, né, da educação, enfim. Todas essas atividades poderiam terceirizar os seus profissionais. E todo mundo sairia perdendo, na minha opinião. Eu também sou contra essa questão de terceirização, principalmente por essa questão da estabilidade que você perde. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da estabilidade e que perde um pouco também daquela questão da necessidade do concurso público, porque vai diminuir muito a questão dos concursos. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco estaremos de volta. Aguardo você.
volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, com assuntos importantíssimos hoje, com uma convidada muito especial, a deputada federal Maria Helena Veronese. E nós estamos conversando sobre questões importantes relacionadas ao feminicídio, à terceirização, dentre outros assuntos também que você precisa conhecer mais. Maria Helena, eu queria saber com relação a essa questão ainda da terceirização, isso inviabiliza muito o concurso público, não é verdade? Sim, deixa de existir essa necessidade do concurso, porque se você puder contratar... Agora, na realidade, eu tenho que esclarecer que nós não aprovamos a terceirização com relação a empresas públicas e ao serviço público. A terceirização ela foi aprovada com relação a atividades privadas. Então, o argumento que as empresas levantaram e fizeram um lobby muito forte, e por isso ganharam, foi aprovada a terceirização. As empresas defendem que barateia os custos, porque você deixa de ter a obrigação de recolher esses pagamentos, né, essas obrigações previdenciárias, sociais, enfim, encargos trabalhistas. Então, isso barateia o custo dos serviços e dos produtos. Mas prejudica o trabalhador. Prejudica o trabalhador. Quer dizer, a pessoa passa a ter instabilidade. E o que é pior, o que argumentam, é que aquela pessoa que tem insegurança jurídica no seu vínculo de trabalho, essa pessoa é um melhor prestador de serviços, porque tem medo de ser demitido. Verdade. E que aquele que tem segurança presta mal o serviço, não é um bom trabalhador. Esse foi o argumento maior que as empresas conseguiram essa aprovação. Isso Mas eu tem dois vejo lados, né? Que prejudica demais hoje. O trabalhador passará a ter insegurança jurídica, como eu disse, passará a ter que depender, muitas vezes até sofrendo assédio moral, depender daquele vínculo de trabalho, e nós que acreditamos no trabalhador e que acompanhamos a trajetória de muitas pessoas, né? E muitas conquistas. E muitas conquistas, sabemos que existem bons e maus trabalhadores, existem bons e maus profissionais, mas então cabe à empresa selecionar os bons, porque sempre haverá aqueles bons profissionais. E o argumento das empresas é que quando existe a segurança, ele passa a ser mau trabalhador. Isso é um depoimento muito ruim, né, para a classe trabalhadora. E não é sempre que isso acontece. E é uma coisa inaceitável. Justificar que você não vai recolher os direitos assegurados pela lei em função de um comportamento, eu acho que aí cabe à empresa ajustar o comportamento dos seus trabalhadores. Com certeza. E essa questão da terceirização não facilita a corrupção? Facilita também a corrupção, porque você vai ter favores, poderá ter favores políticos, indicações de associações, indicações de cooperativas para prestar aquele serviço, indicações de profissionais, indicações de empresa, troca de favores, porque não existe vínculo, não existe seleção pela capacidade, pelo mérito, né? Aí, claro que favorece. Como a senhora vê hoje, diante dessa questão que nós estamos colocando em termos de Brasil, essa questão da presidência, da presidente Dilma e a insatisfação do brasileiro com relação ao seu governo? Como a senhora vê esse duelo que está existindo hoje no nosso país? Eu acho que esse grau de insatisfação, ele chegou assim ao topo. Ao limite. Né, ao limite. Nós sabemos que foi uma parte da população, uma pequena, não podemos dizer que nem foi a metade da população brasileira que escolheu, né? Mas não foi a maioria, nós sabemos disso. Mas essa foi a presidente que o Brasil escolheu. O grau de envolvimento, eu diria, do ex-presidente Lula e da presidente, com todos esses escândalos que estão acontecendo, né, com esse caso da Petrobras, a gente sabe que os diretamente beneficiados foram aqueles que foram escolhidos para a presidência. Além dos políticos que conseguiram se eleger e enriquecer, né, para dar suporte político àqueles que chegaram à presidência da República, nós sabemos que eles estão diretamente envolvidos. Isso é inegável porque o dinheiro foi diretamente para o partido que
tinha uma representante que foi escolhida presidente da República e que no passado teve um representante que foi escolhido 2 vezes presidente da República. Então, isso é inegável, não adianta querer tapar sol com a peneira, nós sabemos. Agora, o meu partido, que é o Partido Socialista Brasileiro, não é favorável ao impeachment. Então, nós não estamos dando apoio ao PSDB a essa ideia de impeachment, porque a gente sabe o quanto prejudica um país o quanto pode o país retroceder, você passar por um processo de impeachment. Isso é prejudicial, inclusive nas relações internacionais do país. Por esse motivo, nós não vemos ainda uma necessidade de fazer um impeachment. O que a gente entende é que o governo federal tem que ouvir não só a base aliada, mas inclusive aqueles que estão numa posição de independência, como é o caso do nosso partido, e procurar ajustar as ações, trazer toda essa imoralidade à tona, fazer com que os culpados sejam punidos, e caso isso respingue na presidência, que aí sim a gente terá motivos, porque nós primeiro precisamos ter a confirmação jurídica de que isso aconteceu. Quem são os culpados? Porque, do contrário, nós não temos ainda um argumento técnico e jurídico que possa nos levar a fazer essa união política para desestabilizar o governo. Porque você sabe que também é preciso que a união dos partidos que estão na oposição, que todos tenham o mesmo pensamento e a mesma vontade. E, no caso, mantê-la no poder, no caso, manter a presidente, a senhora falou que, no caso, o partido não é a favor do impeachment, não seria mais prejudicial ao brasileiro hoje, uma vez que foi mexido nos direitos do trabalhador e muitas outras coisas estão acontecendo, como a questão da retirada dos recursos do FIES. Nesse caso, a senhora não acha que mantê-la na presidência não seria mais prejudicial para a população do Brasil? Eu entendo que, nesse momento, não é mais prejudicial, porque qualquer presidente que viesse assumir, que no caso seria o vice-presidente Michel Temer, que aliás é um político que eu admiro muito, ele foi presidente da Câmara enquanto eu era parlamentar, no meu segundo mandato. Ele, embora nós tenhamos um político do porte dele como presidente, passemos a ter, a gente sabe que o problema da nossa instabilidade econômica não vai mudar. Nós vamos precisar fazer ajustes, sim, vamos precisar desses ajustes fiscais. O que nós queremos é que o ajuste fiscal não caia unicamente sobre a classe média e os trabalhadores. Nós queremos que o ajuste fiscal seja compartilhado, que ele incida sobre grandes fortunas, grandes empresas, e não só sobre pequenas empresas, sobre o trabalhador e a classe média. Que não seja sempre essa fatia da população que tenha que pagar a conta. Nós queremos agradecer muito a sua participação no nosso programa, dizer que estamos de portas abertas para que a senhora possa voltar mais vezes, para tratarmos de outros assuntos, por exemplo, a redução da maioridade penal, que é um assunto muito atual também, desde o convite aqui. Muito obrigada pela sua presença, muito importante o seu trabalho, muito importante estar aqui esclarecendo a sociedade o seu papel como deputada federal. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você também, Dolane. Nós iremos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, lembrando que você pode acompanhar esta entrevista através da minha página no YouTube, Dolane Patrícia RR. Lembre-se também de nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter. Estamos lá também falando assuntos importantes relacionados aos seus direitos. Queremos agradecer a você que todas as terças e quintas está conosco às 7 horas da manhã aqui na TV Cidade. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, agradecendo primeiramente a Noni de Luxo que nos veste hoje. A Noni de Luxo é a nova mania da cidade, uma loja que chegou para ficar. Além de ter vestidos belíssimos e roupas maravilhosas, tem acessórios para todas as ocasiões. E você vai entrar na Noni de Luxo e você vai sair linda da cabeça aos pés.
porque lá mesmo você vai poder fazer depilação, você vai fazer manicure, pedicure, unhas de gel, porcelana. E a Noni de Luxo fica bem no centro da cidade, em frente ao Hotel Barro Dada. Você não pode deixar de conhecer a Noni de Luxo, serviços importantíssimos para a sua beleza. Produtos também muito importantes para você utilizar no seu cabelo, nas suas mãos, perfumes maravilhosos. Você não pode deixar de conhecer as maravilhosas roupas também da Noni de Luxo, que fica em frente ao Hotel Barro Dada, no centro da cidade. Queremos ainda agradecer ao Salão de Beleza Luzes Hair. O Salão de Beleza Luzes Hair deixa o seu cabelo maravilhoso onde quer que você vá. Cabelos loiros, cabelos escuros. Também quem gosta de cabelos cacheados ou lisos, o Salão de Beleza Luzes Hair está ali prontinho para fazer você ficar linda em qualquer momento, em qualquer lugar por onde você for. Salão de Beleza Luzes Hair, Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 1768, no bairro Caimbé. Queremos agradecer também a Tizuca Calçados, com calçados belíssimos para você combinar com o belíssimo visual que a Noni de Luxo vai te oferecer através das roupas belíssimas que lá existem. Dessa forma você poderá comparecer na Avenida Teide, ao lado da Polo Veículos, e assim contemplar os mais lindos calçados e confortáveis também, para que você possa estar lindo em qualquer ocasião. Não deixe de conhecer a Tizuca Calçados. Queremos ainda agradecer ao Ney Maison Noivos e também Ney Maison Café. Hoje nós temos a participação do Ney Maison no Shopping Garden. Lá no Shopping Garden você pode experimentar maravilhosas delícias feitas pelo Ney Maison e sua equipe, tanto no café da manhã, como no almoço, como no jantar, bem como lanches deliciosos que você não pode deixar de experimentar. E pode ainda visitar o espaço Ney Maison também na Avenida Villeroy, em frente a Tortas e Tortas, e conhecer vestidos de noiva maravilhosos, feitos exclusivamente para você. Agradecendo mais uma vez a você pela sua participação e pela sua audiência, convidando para estar conosco no próximo programa, onde mais uma entrevista jurídica especial vai estar aguardando você. Até lá!